Olá, boa tarde. Está começando o cenário econômico desta quarta-feira pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, direto aqui da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos dar uma olhada nos destaques da economia hoje. O Copom se reuniu, a última reunião do ano, e manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5%. Greve dos caminhoneiros impediu um PIB de 3,5%, segundo o presidente da República, Michel Temer. A greve durou 11 meses e ele fez essa avaliação hoje. Mais de 75 milhões de viagens domésticas no verão. Esta é a previsão do Ministério do Turismo, pouquinho maior que o tanto de viagens do verão passado. Gasolina mais cara de novo a partir de amanhã. Você confere daqui a pouco o percentual, quanto é que ela vai ficar mais cara lá nas refinarias. E no estúdio, Eduardo Vilela para falar com a gente sobre a crise das livrarias, essa crise relacionada aos livros, ao mercado editorial. Você vai entender por que ela está acontecendo e se há um jeito de sair dela. Cenário econômico está começando. A gente inicia essa edição falando sobre a taxa básica de juros que foi definida agora há pouco em reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eu tenho aqui a taxa, não temos. É o seguinte, eles decidiram manter a taxa em 6,5%, essa é a sexta manutenção seguida da taxa este ano e é também a taxa mais baixa desde 1986, quando o Banco Central tem o histórico e a série histórica da criação das metas. A gente dá uma olhada aqui, preparamos um gráfico para você dar uma olhada. Desde 2017, a gente fez esse recorte. Em janeiro, estava em 13%. Essas datas aqui são definidas de acordo com as reuniões que acontecem a cada 45 dias. A gente teve esse ritmo de queda e aí a manutenção a partir de maio de 2018, por aí, em 6,5%. Ela vem caindo, tudo isso, claro, a gente já sabe como a inflação está muito baixa. Não há uma necessidade de autoridade monetária fixar uma taxa Selic mais alta, portanto, a possibilidade de manutenção dela em 6,5%. A expectativa é de que ela volte a subir só lá para setembro do ano que vem, se as coisas continuarem, se a inflação continuar controlada como está. Nós vamos agora a Brasília conversar com o repórter Paulo Leite, porque hoje, Paulo, o presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu mais uma vez com bancadas, com outras bancadas, para alinhar, claro, politicamente o governo que começa em janeiro do ano que vem. Paulo, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Exatamente, o presidente eleito recebeu mais 3 bancadas hoje. DEM, PSL, que é o partido dele, e também o PP. Na agenda havia 4 partidos. O PROS também estava previsto, mas não veio. Vamos às definições, portanto, O PSL, partido do presidente eleito, é a própria base do governo. O DEM disse que caminha para fazer parte da base aí do governo. O presidente do partido, o prefeito ACM Neto, foi quem disse isso, que caminha nessa direção, mas quem bate o martelo e, portanto, tem a definição é a executiva nacional do partido, que ainda não se reuniu para isso. Já o PP, Partido Progressista, diz que não faz parte da base, mas admite que tem muito mais convergências com as propostas de Bolsonaro do que com divergências. Com esses 3 partidos de hoje, são 9 os partidos que Bolsonaro recebeu nessa semana e também na semana passada. O assunto, claro, a base de apoio, em busca de apoios aí no Congresso Nacional. Antes disso, antes dessas reuniões com essas bancadas de deputados, bancadas partidárias, Bolsonaro sempre se reunia com bancadas temáticas, como a dos ruralistas, como a dos evangélicos e também com frentes parlamentares, como a da saúde. Frentes e bancadas que ajudaram aí a indicar alguns dos 22 ministros do governo aí de Jair Bolsonaro. E quando a gente fala em pautas em comum, sempre vem à mente aqui e sempre é falado por aqui, Vanessa, a reforma da Previdência. Foi um dos temas falado, por exemplo, hoje por ACM Neto e ontem falado também pelo futuro secretário especial da Previdência. O deputado Rogério Marinho soltou uma nota dizendo que a ideia dele é aprovar a reforma já no primeiro semestre do ano que vem. E a gente vai acompanhar essa longa discussão, Vanessa? Você. Sim, Paulo, obrigada. Vamos acompanhar. Você vai acompanhar especialmente a reforma da Previdência, A grande discussão, a grande pauta que saiu desse ano e que foi para o ano que vem. Bom, o presidente Michel Temer falou hoje com jornalistas, fez uma avaliação a respeito do crescimento da economia e disse que se não fosse a greve dos caminhoneiros lá em maio, o país teria crescido agora em 2018 13,5%. A gente lembra que essa greve durou 11 dias e que trouxe prejuízos para vários setores, claro, impactando o PIB. Acompanhe então o que disse o presidente Michel Temer.
nós tivemos problemas sérios. Quando eu cheguei ao governo, nós tínhamos um PIB negativo de 5,9%. Mas no ano seguinte, nós tivemos um PIB positivo de 1%. Ou seja, avançamos 6,9%. E este ano, não fora a greve dos caminhoneiros, que criou, eu reconheço, um grande problema, nós iríamos a 3,5% do PIB, mas vamos ainda ter um PIB positivo de 1,4%, 1,5%, 1,6%, mais ou menos isso. Então, mas isto é fruto só de alguém que salvou a pátria? Não, é alguém que chegou e obedeceu a processos anteriores que se iniciaram lá na Constituição de 1988. Bom, lembrando que antes da greve dos caminhoneiros, as previsões de Ministério da Fazenda, por exemplo, FMI, também do mercado, não davam um crescimento aí superior a 2,5%, bem abaixo do que disse o presidente Michel Temer de todo modo. Agora, a expectativa do mercado para esse ano é que o PIB, o país, a economia cresça 1,3%. Vamos falar agora do que aconteceu hoje em relação às superintendências. Na verdade, hoje houve uma repercussão do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou a manutenção de incentivos para essas superintendências. A SUDAM, Superintendência da Amazônia, e Sudene, que é a Superintendência para Desenvolvimento, as duas da Amazônia e do Nordeste. O que é que aconteceu? Segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, essa continuidade dos incentivos, que vai valer por 5 anos, vai impactar a arrecadação do país em 17 bilhões e 500 milhões de reais nesse período aqui. E os recursos vão poder ser usados, houve uma expansão também para a Sudeco, que aí não foi uma manutenção, na verdade foi um acréscimo aqui, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Diante desse impacto, que para 2019 vai ser de 3 bilhões e 500 milhões de reais na arrecadação, o ministro disse que pode recomendar ao presidente Michel Temer que vete essa decisão. Esse projeto já passou pelo Senado, passou pela Câmara, que não fez nenhuma alteração, manteve os incentivos e com isso cabe agora apenas ao presidente Michel Temer sancionar ou vetar. O que o ministro da Fazenda disse é que esse assunto vai ser examinado, mas que provavelmente vai sugerir o veto, porque esses valores aqui não houve para eles nenhuma espécie de compensação prevista, ou seja, esse impacto de 3 bilhões na arrecadação e nenhuma outra fonte foi citada no projeto para que haja uma compensação. Então, segundo o ministro, isso vai ferir possivelmente a lei de responsabilidade fiscal e se o presidente Michel Temer não vetar, a solução seria para o ano que vem ou o aumento de tributos ou então a redução de benefícios tributários. O Congresso Nacional reagiu, tanto o presidente do Senado quanto da Câmara disseram que não vão aceitar veto para essa matéria, porque foi uma decisão do Congresso, uma decisão legítima e que a vontade do Congresso também tem de ser respeitada. Então a gente vê como é que vai ficar esse capítulo aqui de aprovação dos incentivos. É isso, bom, agora a gente vai falar ainda vamos falar sobre crescimento, vamos ao Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque, Maurício, a CNI fez uma previsão de crescimento, mas só se houver reforma da Previdência. Conta pra gente, boa noite. É isso mesmo, Vanessa, boa noite. A Confederação Nacional da Indústria termina 2018 otimista de que a economia vai acelerar de forma mais intensa no ano que vem. A aposta para 2019 é de um crescimento de 2,7% do Produto Interno Bruto, que representa o total de riquezas produzidas no país. Mas, para tudo isso se transformar em realidade, é preciso de algo muito importante: equilibrar as contas públicas. De acordo com os economistas da CNI, essa tarefa só vai ser possível com a aprovação das reformas do Congresso. A Confederação Nacional da Indústria diz que é fundamental o ajuste fiscal realizado com uma reforma tributária. Outro ponto estratégico é a criação de novas regras para a aposentadoria com a reforma da Previdência, que está à beira da inviabilidade financeira, de acordo com a CNI. Essa análise faz parte da edição especial do Informe Conjuntural Economia Brasileira. Se tudo isso acontecer, a indústria poderá crescer 3% no ano que vem. Em relação à inflação, a CNI está prevendo que o índice vai encerrar 2018 em 3,8% e ficar em 4,1% no ano que vem. Já a taxa básica de juros da economia, a Selic, pode subir dos atuais 6,5% ao ano para 7,5%, enquanto a balança comercial deve atingir em 2019 um saldo positivo de 45 bilhões de dólares. As previsões são boas. Vamos torcer para o novo governo conseguir trabalhar em sintonia com o Congresso para criar o cenário ideal que vai permitir transformar essa expectativa em realidade. Vanessa.
Verdade, Maurício. Obrigada por suas informações. O Ministério do Turismo divulgou hoje uma expectativa em relação às viagens domésticas aqui no Brasil. Isso para o verão. Crescimento crescimento importante até, né, Gabi? Boa noite. Boa noite? Não, eu já falei com a Gabi. Oi, Gabi, conta pra gente. Ainda não falou comigo, Vanessa, porque a gente fala sempre, né? Parece que a gente já até se viu. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. É um crescimento pequeno, igual você estava falando, mas é um crescimento importante, né? As viagens domésticas, elas devem sim aumentar nessas próximas férias. A estimativa do Ministério do Turismo é para 75 milhões e 500 mil viagens realizadas dentro do Brasil entre dezembro agora e fevereiro do ano que vem. Um número que fica 2% a mais do que no verão passado. Entre os destinos que devem ser os mais visitados nesse período, mais precisamente nas festas de fim de ano, estão os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais. Pelas estimativas do Ministério do Turismo, São Paulo deve ser o campeão de receber visitas de fim de ano, cerca de 18% do total, o que significa mais de 13 milhões de viagens de itinerários envolvendo São Paulo. O Rio de Janeiro vem em seguida, com cerca de 10% das viagens, e Bahia completa o ranking com 9,5% das viagens de verão. Enquanto isso, a Associação Brasileira de Agências de Viagens também projeta crescimento nas vendas em torno dos 20% para esse período. Para a Brave, que é essa associação, a proporção de destinos continua bem parecida aí com a do ano passado. 60% das vendas para destinos no Brasil e 40% para destinos internacionais, e só conseguiu permanecer assim, de acordo com a associação, porque a gente teve um problema aí de câmbio, né? O câmbio estava ruim no início do ano para as viagens, mas agora deu uma equilibrada, então o pessoal que ficou mantendo sem viagem agora vai conseguir gastar também para destinos internacionais com câmbio com um pouquinho mais de alívio, Vanessa. Obrigada, Gabi. De fato, não tinha falado com a Gabi ainda hoje, essa foi a primeira vez e a gente deve voltar a se falar ainda. Vamos ver como é que fechou o mercado financeiro hoje? O Ibovespa fechou em alta, 0,65% aos 86.977 pontos, um pouquinho mais que isso. O que é que influenciou esse fôlego aqui do Ibovespa hoje? Houve uma espécie de trégua naquela guerra comercial que a gente está falando aqui o tempo todo, entre os Estados Unidos e a China. O presidente americano Donald Trump disse hoje que está em acordo, está em negociações com a China e que as negociações estão indo bem e que então até lá não vai ter nenhuma elevação de tarifas. Com isso, o mercado ficou mais otimista e aí essa repercussão que a gente vê aqui na alta do Ibovespa. Dólar comercial fechou em queda de 1,76% a R$ 3,85, refletindo, claro, no sentido contrário, essa trégua. Se há uma expectativa positiva, não é preciso, então, se proteger em relação ao dólar e a gente vê essa queda aqui, o movimento mais tradicional do mercado financeiro. Petrobras anunciou um novo aumento do preço da gasolina, 1,12% nas refinarias. O litro vai sair de lá a R$ 1,61. É a quarta alta em dezembro e no acumulado do mês de dezembro, 7,4%. É uma alta expressiva, né, para um mês só. Com isso, a Petrobras fechou em baixa de 0,08% a R$ 23,27 por causa desses anúncios, mas também por questões ligadas ao preço do petróleo. Agora, a gente, claro, quer ver esse resultado nas bombas, né? Um levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, divulgado ontem, diz que a gente teve 7 quedas já seguidas no preço da gasolina nas bombas. E é o que a gente quer mesmo, que as quedas sejam proporcionais, né? Porque, em geral, o aumento chega na proporção que ele foi dado, mas as quedas não. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta eu vou conversar. Nós vamos bater um papo aqui sobre a questão do mercado editorial brasileiro. O que é que está acontecendo com as livrarias que estão passando por crises? A gente vai diagnosticar esse fenômeno e tentar entender como é que dá para mudar, se é que dá para mudar, para que as nossas livrarias voltem a ficar lotadas e que os livros sejam um bom negócio. É rapidinho. Estamos de volta com o cenário econômico. As nossas exportações de café verde subiram em novembro e eu volto a conversar com Gabriela Santillo. Agora eu vou dar boa noite, que eu fiquei devendo. Gabi, boa noite. Boa noite de novo, Vanessa. É isso, as exportações cresceram bastante.
Foram embarcadas 3,4 milhões de sacas só em novembro, o que corresponde a uma alta de quase 26% na comparação entre o ano passado. Mas se for comparado com o mês anterior, então com outubro, ficou abaixo, mas porque outubro foi recorde. 3,6 milhões de sacas exportadas, então teve entre novembro e outubro uma queda de 6,1%. Voltando aí a pensar nos últimos dados de novembro, de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, foram exportadas 3,4 milhões de sacas de café arábica e 234 mil sacas da espécie robusta. E aí que chama atenção, porque foi uma alta de mais de 500% só nessa espécie. Com isso, as estimativas para o setor são muito boas, de terminar o ano com cerca de 35 milhões de sacas exportadas, representando um aumento de 13% em relação às exportações do ano passado. Eu volto com você no estúdio, Vanessa. Obrigada, Gabi. Agora a gente vai falar sobre essa crise das livrarias aqui no Brasil. Um episódio triste, se refere o fato de as pessoas possivelmente não estarem lendo tanto. E quem está aqui comigo é Eduardo Vilela, que é Book Advisor, né? Exato. Eduardo, boa noite. Começa explicando para a gente, para quem não sabe, o que é o Book Advisor. Tudo bem, Vanessa? Boa noite a todos. O Book Advisor, ele é um profissional especializado em orientar, em acompanhar um autor desde a concepção do roteiro de capítulos do livro, analisar quem é o público de leitores, acompanhar um autor na fase da escrita, da produção do conteúdo, até orientá-lo na publicação do livro, se essa publicação será feita de maneira independente ou via uma editora. Quer dizer, assim como você precisa de um arquiteto, de um engenheiro para fazer o projeto da sua casa, para você fazer um livro bem escrito, tá certo? Que realmente vai agregar valor para o público de leitores para o qual ele se destina, você precisa de uma orientação, o autor precisa de uma orientação especializada. Perfeito. A gente tem visto aqui no país a crise da Livraria Cultura, a gente tem visto a crise da Livraria Saraiva, né? O que é que explica isso? É a crise econômica pela qual a gente ainda está passando? Ou, de fato, o brasileiro está lendo menos ou não está lendo tanto? Vanessa, nós temos algumas questões fundamentais, né? Acho que a primeira coisa que nós temos que ter em mente, nós estamos num país cujo hábito de leitura está em construção, tá certo? Então, nós atingimos a universalização do ensino na rede pública de ensino, então, eu digo as crianças e os jovens, ensino fundamental e médio. Agora, o próximo desafio é melhorar a qualidade do ensino na rede pública, né? Sim. Por que isso? Porque o hábito de leitura, o professor, a escola é a principal instituição para formar um hábito de leitura, né? Então, quer dizer, isso vai demorar um tempo até a nossa educação na rede pública de ensino melhorar a sua qualidade. Precisamos melhorar a formação dos professores, os professores precisam estar melhor preparados para construir o hábito de leitura nas crianças e nos jovens, né? Então, esse é um primeiro fator chave. O livro ainda não é visto na nossa sociedade, pelas famílias, pelo brasileiro, como um item de primeira necessidade, como é em muitos países no exterior. Quer dizer, a sociedade precisa entender que o livro é um item fundamental na formação humana, cultural, social, ampliar a sua visão de mundo, espírito crítico, a tua formação, né? E também, por que não, entretenimento. Afinal de contas, é tão gostoso ler um bom livro. E por questões profissionais também, né? Não, com certeza, com certeza. Então, assim, essa é a primeira questão, o hábito da leitura. Outras questões fundamentais dessa crise, né? Quer dizer, porque crises sempre vão ocorrer. Sim. Então, o modelo de negócios praticado por grande parte das livrarias no Brasil, ele precisa mudar. O modelo vigente hoje, tá certo? Ele é um modelo que está completamente ultrapassado. Porque essas grandes livrarias, elas vendem de tudo, né? Não só livros, vendem em geral material escolar, eletrônicos muitas vezes. Esse modelo todo não tem funcionado, então, de acordo com a nossa realidade? Ele não está funcionando por algumas razões. Primeiro, a consignação. Existe uma relação entre as editoras. As editoras não vendem para as livrarias, elas consignam. Então, como a livraria não compra o livro da editora, o comprometimento da livraria para se esforçar para fazer vender o livro
é baixo, né? Quer dizer, na prática, a livraria expõe os livros, mas ela não comprou aqueles livros. Se ela não conseguir vender, ela devolve. Exatamente, ela devolve o estoque a hora que ela bem entender, né? Então, quer dizer, a consignação traz esse problema e traz também um problema sério de controle do estoque. Imagine um livro que está sendo muito procurado nas livrarias, aí de repente acabou em várias lojas, quer dizer, não existe uma integração de estoques nesse modelo da consignação, a editora não tem uma integração via sistemas com o estoque da livraria, então acabaram os exemplares nas lojas até repor esse estoque, até a livraria mandar uma nova solicitação de pedido de consignação, isso demora muito. Sim. E assim, esse livro, muita gente vai procurar esse livro, não vai encontrar na loja e quando eu, leitor, não encontro, me sinto frustrado. E o que eu vou fazer? Vou comprar na internet, numa livraria online. Né? Vai baixar online de alguma forma clandestina. Agora, a gente viu há poucos anos essas livrarias se expandirem, né? Elas ocuparam espaços maiores, em lugares como shopping centers, né? Que tem um custo ali. E a gente viu mega stores, mega lojas, né? Se formando. O que aconteceu, então, de lá para cá, para que essa crise tenha sido tão forte? As vendas online, por exemplo, o fato de você conseguir comprar hoje um livro pela livraria, às vezes pela mesma livraria que você iria fisicamente, mas pela internet, pagando um pouco menos, inclusive recebendo em casa. Tudo isso impactou? O que explica? Porque foi uma alta muito grande e, de repente, uma queda muito grande também, né? Então, o que acontece? Se a gente pensar que, primeiro, essas livrarias, ao estarem em espaços de shopping, elas têm um custo fixo muito alto. Mas a questão principal quando eu digo que esse modelo de negócios das livrarias está ultrapassado, você quer ver uma coisa? As livrarias não oferecem hoje, na média, grande parte delas, um atendimento ao leitor em loja adequado, né? O atendimento deixa muito, a prestação de serviço, esse atendimento deixa muito a desejar em loja. Então, situações comuns que nós todos já vivemos, você entra numa loja, você quer um livro de determinado assunto, você não sabe, aí você pede ajuda do atendente. O atendente, ele não tem um bom treinamento, então ele sai correndo para o computador, né? Para pesquisar, coloca lá as palavras-chave e aí vem 50, 100 livros, ele fica ainda mais perdido, te confunde. Tá certo? Então, quer dizer, falta serviço. Outra coisa, né? As livrarias precisam mudar o seu modelo, os eventos. É preciso ter uma nova organização, uma nova estratégia de eventos dentro das lojas, de modo a trazer a família para a loja. Não adianta só durante as férias ter atividades para criança, de leitura. Tem que ter toda semana, todo fim de semana. As livrarias estão muito acostumadas a fazer um tipo de evento, sessões de autógrafos com os autores. Sim. Mas os autores, eles não têm que vir às livrarias uma vez por ano. O autor tem que estar presente sempre. Porque isso, você tem um calendário de eventos culturais, eventos de entretenimento, eventos educativos, então ter uma série de palestras, seminários com autores, com grandes especialistas, enfim. Então, veja que a união precisa repensar o modelo de eventos, precisa melhorar o atendimento de serviço em loja, né? Outro problema sério, as livrarias têm apostado muito, as redes de lojas físicas, em vender esses livros de perfil best-seller. O que é um livro perfil best-seller? É aquele livro escrito por autores muito famosos, aqueles livros de temas da moda. Sim. Então, as livrarias têm dado muito espaço em loja para esses livros e, consequentemente, elas têm diminuído o sortimento, a riqueza de títulos de diversas áreas e títulos mais específicos, né? E isso leva... Aí acontece a seguinte situação, quer dizer, o livro perfil best-seller, a livraria física, ela concorre por preço, ela vai ter que competir com o site na internet, porque o mercado todo, online, físico, concorre nos best-sellers. Então, quer dizer, a partir do momento em que a livraria melhorar o sortimento de livros na loja, não vai mais acontecer aquela situação super frustrante da gente ir a uma livraria, pede um livro, então eu entro na livraria já sabendo qual livro eu quero comprar de um assunto específico X, eu não encontro o livro, eu fico chateado com isso, eu, leitor, e aí, novamente, eu vou comprar
online. Eu vou comprar na internet. Então, quer dizer, a livraria precisa resgatar, Vanessa, o espírito, né? De ser um templo da cultura, um espaço de lazer, um espaço de aprendizado que é lúdico. Sim. Tá certo? Então, eu tentei elencar para você várias questões que nos mostram o que está acontecendo, né? Esse modelo de livrarias que está mudando. Bom, e a gente também muitas vezes não tem um exemplo nem em casa, né? Se não tem a cultura, os jovens não veem os pais lendo e também não se acostumam. Muito obrigada por sua presença aqui. Foi um o Cenário prazer. Econômico de hoje acabou. Amanhã, às 7 da noite, a gente se vê de novo. Boa noite.